O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu hoje que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revogue imediatamente o pedido feito ao Banco Central para ter acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. A notícia foi publicada hoje na edição do jornal Folha de São Paulo na internet e em seguida confirmada em nota oficial da Procuradoria-Geral da República. No documento em que pede a revogação da decisão do Supremo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, classificou a providência tomada por Dias Toffoli como demasiadamente interventiva, com capacidade para colocar em risco informações privadas relativas a mais de 600 mil pessoas, entre elas indivíduos politicamente expostos e detentores de foro por prerrogativa de função. Ao justificar a necessidade da revogação imediata da medida, Augusto Aras destacou que o acesso livre e concentrado a todo e qualquer relatório de inteligência financeira ou representação fiscal para fins penais a um único destinatário, no caso, o ministro do STF, além de não encontrar previsão na legislação, é medida que contraria as balizas mínimas estabelecidas na Recomendação 29 do GAFI. O documento reproduz trecho da recomendação do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, em que afirma que as unidades de inteligência financeira devem ser independentes e autônomas, inclusive para analisar, solicitar, encaminhar ou disseminar informações específicas. Ao reiterar que a medida é desproporcional, coloca em risco a integridade do sistema de inteligência financeira e pode afetar o livre exercício de direitos fundamentais. Aras afirmou que a providência é dispensável ao fim pretendido, o de conhecer a metodologia empregada pela unidade de inteligência financeira. Segundo ele, o STF pode, de forma menos invasiva, solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, bem como fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. Aras pediu a Toffoli que devolva dados eventualmente recebidos da Receita e da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, e que substitua a medida por outra que não seja invasiva. A assessoria da presidência do Supremo disse que Toffoli não teve acesso ao material. No fim do mês passado, Toffoli determinou ao Banco Central e ao Ministério da Economia que encaminhassem cópia dos relatórios de inteligência financeira e de representações fiscais para fins penais da Receita, expedidos nos últimos 3 anos. O compartilhamento de dados fiscais e bancários sigilosos será debatido pelo Supremo na semana que vem. O plenário vai julgar se o antigo COAF, a Receita e o Banco Central podem enviar dados detalhados a investigadores sem autorização da Justiça. Em julho, Toffoli suspendeu as investigações baseadas em relatórios compartilhados dessa forma. Foi no caso em que atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, e suspendeu a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra ele. A investigação se baseava em um relatório do antigo COAF. No início da noite, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na decisão, o ministro Dias Toffoli afirmou que as ponderações do Procurador-Geral da República não têm o condão de justificar a reconsideração do pedido de informações em questão. Argumentou também que os documentos solicitados já foram disponibilizados em forma de representações fiscais para fins penais a todo o sistema de justiça brasileiro para adoção de medidas cabíveis, ou seja, à autoridade policial, ao Ministério Público e ao próprio Poder Judiciário. E que, portanto, ao assim proceder, prestando essas informações à Corte, a Receita Federal do Brasil demonstrou transparência ao comunicar os destinatários das suas ações, o que nem de longe caracterizaria uma medida desproporcional e invasiva. O presidente do STF explicou também que não acessou dados da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. Destacou na decisão que a Unidade de Inteligência Financeira, ao informar a Corte sobre a síntese de suas atividades, foi taxativa ao consignar que o acesso aos relatórios depende de cadastro prévio das autoridades competentes. E, nesse sentido, o STF não realizou o cadastro necessário ou teve acesso aos relatórios de inteligência.
O ministro continuou afirmando que este processo, justamente por conter em seu bojo informações sensíveis que gozam de proteção constitucional, tramita sob a cláusula do segredo de justiça, não havendo que se cogitar, portanto, da existência de qualquer medida invasiva por parte do Supremo Tribunal Federal, maior autoridade judiciária do país. Além de não acolher o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do STF, determinou ainda que tanto a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, quanto o Ministério Público Federal repassem mais um conjunto de informações, todas relacionadas a instituições e a integrantes do Ministério Público que já tiveram acesso aos relatórios de inteligência financeira nos últimos 3 anos. Para a Unidade de Inteligência Financeira vinculada ao Banco Central, o ministro deu prazo até às 6 da tarde de segunda-feira para que entregue a relação de quais instituições são cadastradas para receber os relatórios. Por instituição, quais são os agentes cadastrados e desde quando estão cadastrados no sistema. Quantos relatórios foram disponibilizados por instituição, de ofício, por iniciativa da Unidade de Inteligência Financeira. Quantos relatórios foram disponibilizados por agentes cadastrados e respectivas instituições, de ofício, por iniciativa da unidade ligada ao Banco Central? Quantos relatórios foram solicitados por instituições e quais são as instituições? Quais agentes solicitaram relatórios às respectivas instituições e suas respectivas quantidades? Para o Ministério Público, Dias Toffoli disse que revela-se apropriado que o próprio Ministério Público Federal informe voluntariamente a esta Suprema Corte e em relação ao mesmo período de 3 anos, o seguinte: quantos e quais membros do MPF são cadastrados no sistema? Quantos relatórios foram recebidos pelo Ministério Público Federal mediante relatório espontâneo encaminhado pela Unidade de Inteligência Financeira de ofício? E quantos relatórios o MPF recebeu em razão de sua própria solicitação? O ministro encerrou a decisão, citando que, em função dos vazamentos de decisão e petição anterior, que foi o pedido que ele fez para receber os relatórios, levantou o sigilo da decisão de indeferir o pedido da PGR, mas manteve tudo mais sob sigilo.